Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem Arquivo Misterioso, que às vezes eu não posto aqui, mas eu posto lá. Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. E no nosso Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar a história da Dália Negra, Elizabeth Short. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ela tinha os olhos azuis e cabelos pretos. Ela foi a terceira filha de 5 filhas, todas mulheres, Cleo e Phoebe Short. E Cleo, seu pai, ele trabalhava no ramo de construção de mini-golf, né, que é bem famoso lá nos Estados Unidos. E o pai da Elizabeth, ele desapareceu por alguns dias e o carro dele foi encontrado na beira de um lago, né? Inicialmente todo mundo achou, né, que tinha acontecido uma tragédia ou algo assim, porém depois ele acabou reaparecendo e ele disse que ele tinha fugido de casa por uma crise financeira e que ele tinha simplesmente abandonado a família assim da noite pro dia. E depois disso, né, ele quis voltar com a Phoebe, né, com a mãe da Elizabeth, porém ela disse que não queria. Então o Cleo resolveu se mudar para Califórnia sozinho. E a Elizabeth, ela tinha alguns problemas respiratórios na infância. Ela tinha asma e também chegou a ter tuberculose. Mais tarde, né, quando ela estava um pouquinho mais velha, por conta de alguns conflitos com a mãe e com as irmãs, ela pediu, né, pro pai dela se ela podia ir morar com ele e ele acabou aceitando, então ela foi. Porém, depois de algum tempo, acabou não dando certo. O pai dela disse que ela era uma mulher muito difícil de lidar, muito namoradeira, saideira, e por conta da sua beleza, né, ela acabava chamando muita atenção dos homens e isso acabava incomodando o pai dela. Então, para ganhar a vida, ela trabalhou por 6 meses como garçonete. E nessa época, ela chegou a ser uma atriz aspirante e chegou a fazer alguns testes para alguns trabalhos. Porém, todos os testes foram mal sucedidos. Nessa época também ela chegou a trocar alguns favores sexuais por conta de dinheiro, água e às vezes comida. E promessas e oportunidades falsas, né? Já que ela tinha saído da casa do pai dela, então ela tinha que se manter sozinha. Em 15 de janeiro de 1947, Beth Bersinger passeava com sua filha de 3 anos quando avistou em um canteiro o que parecia ser um manequim. Esse canteiro, né, era um canteiro de obras, estava ali perto de um condomínio, perto do famoso Hotel Cecil, lá em Los Angeles. Porém, quando a Beth foi se aproximando, ela acabou vendo que aquilo não era um manequim, mas sim o corpo de uma mulher. Ela estava nua, deitada de costas, com os braços levantados acima do ombro. E havia vários cortes e machucados pelo seu corpo, e o corpo dela estava dividido ao meio. E o corpo estava totalmente sem sangue. Ela tinha um corte bem grande no lábio que dava de orelha a orelha, como se fosse um grande sorriso. E essa mulher era Elizabeth. Então, rapidamente, né, a Beth chamou a polícia, porém a polícia demorou bastante para chegar no local. A cena do crime, né, logo ficou tomada por vários jornalistas que tiraram várias fotos, né, do corpo ali da Elizabeth e também várias pessoas curiosas. E o pai da Elizabeth, né, o Chloe, ele foi chamado para ir até o necrotério, né, reconhecer o corpo da filha, porém ele negou. Então, né, a mãe da Elizabeth, a Phoebe, ela foi chamada também para fazer o reconhecimento e ela foi até lá. E o caso ficou conhecido como Black Dahlia, né, em tradução Dália Negra, depois que o jornal LA Herald Express começou a chamar, né, a Elizabeth assim por conta de um filme que tinha sido lançado um ano antes. E era, né, a associação do filme Blue e Dahlia. E a cena do crime, né, acabou sendo contaminada, né, por conta de todas as pessoas e os jornalistas, né, que foram ali antes da polícia. Porém, tinha algumas pistas. E vinha uma trilha de pneus saindo das imediações e também pegadas de botas. E a profundidade das botas mostrava que alguém carregou o corpo por poucos metros. E por ali perto eles acharam um saco de cimento cheio de sangue, que provavelmente foi o saco utilizado para transportá-lo de um lugar para o outro. E as autoridades, né, e a autópsia constataram que a Elizabeth foi presa por vários dias e acabou sendo torturada e abusada até a morte. E que ela foi morta provavelmente entre o dia 9 ao dia 15 de janeiro. E o corte nas laterais, né, dos lábios, chamado sorriso de Glasgow.
funcionou, né, como um sinal pelo assassino de crueldade e sarcasmo. E ela também tinha lesões e cortes na cabeça que também indicavam o rancor do assassino. E o corpo dela também tinha cortes profundos nas coxas e nos seios com pedaços faltando. Então os seios dela, né, estavam meio que com vários cortes como se tivessem sido fatiados, indicando, né, o sadismo e a passionalidade. E o corpo, né, estava limpo, sem sangue, mas com várias marcas, né, de corte, e lacerações e marcas de tortura. E durante as investigações, mais de 60 pessoas confessaram a culpa, e na época, né, confessar a culpa traria fama. Porém, nenhum deles foi levado a sério por falta de prova. E 25 suspeitos foram investigados e alguns deles ficaram bem famosos na época. O primeiro suspeito é Robert Manley. Ele teria oferecido carona para Elizabeth logo depois dela ser mandada embora da última casa que ficou hospedada. Ele disse à polícia que passou a noite de 8 de janeiro com ela e deixou ela na porta do Biltmore Hotel. Com ele, ela disse que se encontraria com uma das irmãs. E ele chegou, né, a confessar o crime, mas alguns anos depois ele foi interrogado novamente e disse que não sabia nada sobre o crime. E tem teorias que ele achou que tinha cometido, né, esse crime porque na época ele tinha entrado em uma profunda depressão. E na época ele também chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico. E outro suspeito foi Arnold Smith, que tinha sido culpado pelo assassinato da ex-namorada, Georgette Bauerdorf, um ano antes do assassinato da Elizabeth. Porém, ele deu vários depoimentos, e nesses depoimentos ele disse que o culpado pela morte da Elizabeth era Al Morrison. E depois foi investigado e simplesmente essa pessoa não existia. E a polícia achou que esse nome poderia ser um apelido de um alter ego de Arnold. E Mark Hansen era outro suspeito, que era dono de uma boate que a Elizabeth tinha trabalhado algum tempo antes. E ela chegou a frequentar e ia trabalhar nesse local, nas salas de cinema e até um cassino clandestino dentro dessa boate, porém ele tinha álibis consistentes. Dias depois, os jornalistas de uma redação local acabaram recebendo um pacote escrito: "Aqui estão os pertences da Dalia". E nesse pacote estava o cartão de segurança social, a certidão de nascimento, um telegrama, cartões de visita e a agenda pessoal da Elizabeth, com o nome do Mark Hansen na capa, mas tinha várias folhas arrancadas. Tinha várias fotos dela também com vários militares. E a mídia acabou fazendo várias especulações, ligando a ela alguns casos, com o caso do assassino do Dorso. Apesar dos casos serem semelhantes, já havia uma década que o assassino do Dorso estava preso e na época ele também estava preso. E outra associação, né, seria do assassino de Baton, William Hayes. A letra do William batia, né, com a caligrafia, né, do pacote que foi enviado aos jornalistas. Era assinada como Dalia Arvenger. Porém, essa possibilidade acabou sendo descartada pela polícia porque a área que o corpo da Dalia foi encontrada e ela não tinha também similaridade com as outras vítimas. Porém, né, o caso da Dalia Negra, da Elizabeth, continua sem solução até hoje. Ninguém sabe quem cometeu esse crime. A vida da Elizabeth acabou se tornando tema para vários livros e filmes. E esse crime ele é citado como um dos maiores assassinatos não resolvidos da história dos Estados Unidos, bem como um dos mais antigos não resolvidos de Los Angeles. Até hoje ninguém sabe quem é o responsável pela morte da Elizabeth. Depois de 77 anos, o caso permanece sem solução. Esse foi o arquivo misterioso de hoje. Agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso ele é bem intrigante, né? Bem famoso. Tem vários vídeos aqui no YouTube sobre vários pontos, várias partes, né, da história. Apesar de não ter tantas coisas, né, tantas informações da vida da Elizabeth e também, né, do caso, mas tem vários casos aqui no YouTube, tem livros, tem filmes e várias coisas também. Mas é um caso que intriga a gente bastante, né? A gente fica pensando, tentando ligar, né, algum crime ao outro, as killers da época e tudo mais. E o que levou, né, a pessoa a fazer isso com ela? Acredito que tenha sido alguém que sabia meticulosamente a mexer, né, com os corpos, porque ele drenou, né, todo o sangue dela e cortou ali no meio certinho e tudo mais. E também eu acredito que possa ter sido por vingança, né, alguém matou ela por vingança, porque sendo torturada por vários dias, esses cortes também, porque a pessoa simplesmente não só matou ela, né, quis que ela sofresse mais até depois da morte, né, com esses cortes, e ela acabou ficando vários dias com esse assassino. Eu acredito que tenha sido
alguém que sabia, né, manusear os corpos, algum médico, alguma coisa assim. Enfim, tenho várias teorias na mine cabeça e eu quero saber também a opinião de vocês desse caso intrigante. Deixem aqui nos comentários, tá bom? O que vocês acham desse caso. Então é isso. Se você não deixou o like, deixa, que ajuda bastante o canal a crescer e outras pessoas conhecerem o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.